Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, aqueles que aqui estão presencialmente, aqueles que nos acompanham pela internet, os internautas conectados ao nosso canal. Votos de paz, de harmonia para todos. Hoje nós vamos ter a grata alegria de ter a fala da nossa querida Susana, que vai trazer uma abordagem profunda, reflexões de Joana de Ângeles a respeito da morte. Não se assustem, são só reflexões. A mensagem para que a gente possa iniciar os trabalhos de hoje vem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E nessa mensagem de número 17, Joana traz algo muito forte. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e de otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Então nós percebemos aqui nesta pequenina mensagem, mas poderosa, que o nosso pensamento constrói e desconstrói, trabalha ao nosso favor, para que a gente possa aos poucos nos dando conta desta ferramenta, deste potencial que temos, nos conectando melhor com o nosso eu profundo e nos conectando conosco, nos conectamos com Deus. Vamos fazer a nossa oração. De abertura dos trabalhos, convidando a todos para mergulharem dentro de si mesmos, rogando ao Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão mais velho, as bênçãos de aqui podermos estar, de termos chegado nesta ambiência que foi construída pelos bons espíritos, trazendo paz, harmonia, conteúdos talvez imponderáveis, imperceptíveis para a grande maioria de nós que chegamos lá de fora, ainda com o coração acelerado, com a mente atribulada, mas que, se como disse a mensagem, os nossos pensamentos começarem a se aquietar, vamos perceber que estes bons espíritos que aqui trabalham concorrem para o nosso bem-estar, porque Jesus, que os coordena de bem alto, preparou toda esta ambiência para que aqui pudéssemos receber algum tipo de bênção, de benefício. Senhor Jesus, nós te agradecemos, um coração em júbilo por tudo isso que tu nos oferta. Muito obrigado pelas possibilidades que temos de aqui termos chegado, nos veículos da terra, mas com o coração feliz de aqui podermos estar. Abençoa também a nossa querida Susana, que vai trazer as suas reflexões, potencializadas pelo pensamento de Joana de Ângeles, e dividindo conosco, para que esta noite fique muito mais serena e harmônica. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Como nós dizíamos, hoje nós vamos ter a nossa querida Susana, que vai trazer algumas reflexões a respeito da abordagem de Joana de Ângeles sobre a morte.
Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet também. Nós hoje vamos abordar com vocês esse tema que Marcelo colocou aí. Já de antemão quero dizer que o tema traz algum desconforto, talvez algumas palpitações, um pouquinho de ansiedade, isso é natural. Qualquer uma dessas manifestações, basta respirar fundo e permanecer sentado com calma até o fim da pregação, que tudo estará melhor e todos salvos. Sendo assim, a gente vai dar início a essa palestra, mas também que a gente espera ser uma série de palestras sobre o tema da morte. Esse tema é um tema que eu tenho pensado e tenho tido vontade de estudar e de me aprofundar desde que meu pai desencarnou em outubro, há 2 anos atrás. E passando pelo processo com ele, bem de perto, nos momentos finais, eu tive desde então muita vontade de falar um pouquinho sobre essa experiência, também como fisioterapeuta trabalhando com pacientes terminais. O meu dia a dia, não há basicamente um dia na semana em que a gente não tenha notícia da morte de um dos nossos pacientes. Então é uma coisa que faz parte da minha rotina diária e eu tive vontade de fazer esse trabalho e comecei a olhar então a série de Joana de Ângeles e, para minha surpresa, fui percebendo que eu devo ter mais ou menos uns 30 livros na minha biblioteca em casa e pelo menos em 20 dos que eu já olhei, Joana tem um capítulo específico em cada livro sobre a morte. Para a nossa conversa de hoje, eu estou trazendo para vocês alguns pedaços de informação dos 10 primeiros livros que eu olhei. Tem outros 10 sentados na minha mesa esperando para a próxima conversa sobre o tema. E aqui eu apresento vocês então esses 10 primeiros livros: Iluminação Interior, Libertação do Sofrimento, Vida, Desafios e Soluções, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, O Despertar do Espírito, tem bastante coisa, Dias Gloriosos, Vitória sobre a Depressão, tem um capítulo belíssimo, Encontro com a Paz e a Saúde, bastante conteúdo, Rejubila-te em Deus, e também o livro Plenitude tem bastante coisa. Aqueles que se interessarem, nós temos basicamente todos esses livros aí à venda, podem também ser adquiridos pela Amazon, pelo website da Leal Publisher. Muito bem, então a visão que eu tenho para esse trabalho que hoje eu inicio aqui com vocês, os objetivos são, primeiro deles, da gente se familiarizar um pouquinho mais com o tema da morte. Solidificar em nós a certeza da imortalidade. Redefinir os conceitos de vida e de morte. Preparar-se para viver e também para morrer. Reconhecer a importância do desapego e da impermanência. Armazenar recursos para melhor lidar com a morte dos outros e a nossa também. Educar-se e empoderar-se para fazer escolhas durante e sobre o processo da morte, também seu e dos outros. Ganhar entendimento do estado da alma depois da morte e, por fim, vencer a morte. E nós vamos, então, abrir, trazendo essa pergunta de Paulo na sua primeira carta a Coríntios, 15:55, que eu espero que também nós possamos chegar ao ponto de perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está a morte, a tua dor? E a primeira coisa que a gente vai fazer com Joana, mergulhando nesse trabalho, é perceber que Joana vai nos convidar a falarmos sobre a morte. A morte é assim, esse elefante branco que está no meio da nossa sala e ninguém quer falar sobre ele, ninguém quer tocar no assunto.
Vocês já tentaram falar de morte com alguém? Se você traz o assunto, as pessoas falam, mas pra que você está querendo falar sobre isso? Né? Mas não tem nada melhor para falar, tá deprimido, tá precisando de ajuda? Né? Então é assim, não é uma coisa que a gente conversa, né? Vai falar de morte para quê? Né? E a gente vai ver na obra de Joana que ela vai trazer em diversos momentos o convite e vai falar da necessidade de nós, sim, conversarmos sobre a morte. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui no Iluminação Interior, ela vai dizer: medita a respeito da transitoriedade do carro orgânico, das suas contínuas transformações, do seu desgaste, à medida que nele te movimentas, e serás induzido a pensar no que irá ocorrer após o fenômeno biológico da sua morte ou desagregação celular. Então, pensar no corpo físico como um instrumento transitório. Nós estamos aqui e alguns de nós podemos estar nos sentindo bastante saudáveis e bastante bem, mas isso não impede que dentro de nós, naturalmente, porque nós começamos a morrer no dia em que nascemos, não é? Processos silenciosos de desagregação de moléculas, de transformação silenciosas estão acontecendo, podem estar acontecendo dentro de nós. Porque esses processos são parte do processo natural da vida. Nós estamos em um corpo físico, em um corpo material, e a matéria, ela está sempre em transformação. A gente olha para o nosso corpo, ele parece uma estrutura estática, mas o estático que os nossos olhos enxergam é uma grande ilusão. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar, nos acostumarmos com essa ideia, é de que nós estamos em um organismo vivo em processo natural de desgaste. Com todo o nosso pensamento, com todo o exercício que a gente possa fazer, muitas vezes as doenças, os sustos vão chegar na nossa vida e vão nos impactar de uma forma bastante forte, não é? E isso também é natural porque nós temos dentro de nós um instinto de conservação que faz com que a gente se identifique mesmo com esse corpo físico e que a gente tenha gana e vontade de querer viver nele, para que a gente possa nele cumprir a nossa missão na Terra, nesta encarnação, dentro do nosso processo evolutivo, naquilo que nós fomos chamados a cumprir. Ela vai continuar agora em O Despertar do Espírito, dizendo: é compreensível e necessário que o ser inteligente reserve tempo para reflexão em torno desse fatalismo inexorável. Postergar a meditação a seu respeito por medo ou ilusão materialista oculta imaturidade psicológica, que o tempo descaracterizará. Não será pelo fato de ignorar-se essa realidade que ela deixará de existir. Quanto mais se analise e a compreenda, melhor para a sua superação, tornando-a parte do comportamento de toda hora. Então, veja bem, é um fatalismo inexorável nas nossas existências. É a única certeza que nós temos ao nascer. É que um dia nós não estaremos aqui mais fisicamente. E ela vai falar que não falar sobre isso mostra uma imaturidade nossa, imaturidade no sentido de compreensão da vida, compreensão dos seus propósitos, compreensão da transitoriedade desse tempo aqui. É preciso que a gente vá se acostumando, que essa ideia vá se tornando um pouquinho mais familiar
ao nosso psiquismo e ao nosso sentimento. E aí a gente se pergunta, e ela vai responder, bom, ok, e há várias outras citações, outros livros onde ela vai fazer esse mesmo convite. A gente escolheu essas duas passagens para essa palestra da noite de hoje. Mas qual é a hora mais própria para a gente falar então sobre a morte? Quando é que a gente deve começar a pensar sobre isso? Com 10, 20, 30, 40, né? Em que momento, em que década, né? A gente fala sobre a morte? E ela vai então nos falar do que ela chama de ilusão da eternidade carnal, ou seja, a gente quer ser imortal, a gente gosta da ideia da imortalidade, mas seria bom se nós fôssemos imortais no corpo, né? A imortalidade da matéria, o que é um paradoxo. Quando jovens transferem para a velhice o exame da morte. Não, estou muito jovem para pensar nisso. Quando sadios adiam para o período das enfermidades a mesma reflexão, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. Então, esse primeiro parágrafo, né? Qual de nós aí se considera jovem? Ainda sou bem jovem, tenho muita vida pela frente, né? Para que pensar nisso agora? Que bobagem, que perca de tempo. Eu tenho tantas outras coisas mais úteis para pensar. Só que você pode desencarnar hoje à noite. Falei que a palestra hoje ia, né, despertar fortes emoções. Mas é preciso que a gente pense que isso é uma possibilidade. Porque para morrer basta estar vivo. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Então, qual é o momento mais ideal para a gente pensar sobre isso? É hoje. É agora. É ontem. Não é? A gente não precisa esperar ficar mais idoso e nem a enfermidade chegar. Ela vai continuar dizendo: acompanham a ocorrência da morte em toda parte com as demais pessoas, porém acreditam que não ocorrerá com eles, pelo menos por enquanto. Um enquanto que se alonga no tempo indefinidamente na dimensão do capricho do ser. Então, bom, por enquanto, né, eu vou deixar isso de lado. E esse por enquanto não acaba, né? Por enquanto, 80 anos, vou deixar isso de lado, porque, né? Então, isso é o quê? Isso é a nossa imaturidade, isso é a nossa dificuldade de lidar com esse fenômeno, que é um fenômeno natural da vida, que é parte da vida, parte da equação da vida, como a gente vai ver. No Plenitude, ela vai dizer pra gente: assim deve-se viver, preparando-se para morrer, meditando na morte, a fim de não lhe sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Então, nós precisamos manter a perspectiva na nossa mente, né? Viver a cada dia preparando-nos para esse momento que virá, para que quando ele chegue na nossa vida, seja através de um ente querido, seja através da nossa própria morte, que se torna iminente, nós possamos passar por esse processo com as dificuldades naturais que ele traz. A morte é uma prova no nosso nível evolutivo, não há dúvida nenhuma, e toda essa palestra e esses pensamentos, eles não têm a menor intenção de minimizar as dificuldades, as dores que são inerentes e próprias a esse processo, mas estão aqui postos para nos ajudarem a passar por eles, a estar mais preparados, mais instrumentalizados para lidar com esse processo inexorável e para evitar o desespero. Nós vemos, hoje eu mesma vejo, seja no meu trabalho, na vida de relações, as pessoas em que, percebendo a fragilidade do corpo físico, no que a vida vai avançando e a idade vai chegando e as limitações vão se instalando, a pessoa muitas vezes entra em processos de desespero, em processos perturbadores
que desandam por uma via patológica, por exemplo, de fobias, de patologias outras como a depressão, por exemplo, porque a pessoa, em percebendo a imensa fragilidade desse corpo e finalmente dando-se conta da finitude da vida da matéria, ela cai em depressão. E muitas vezes esse processo é tão profundo de desestruturação emocional da criatura que Joana de Ângeles vai dizer: num movimento paradoxo e contraditório, a criatura, com medo de morrer, acaba escapando da vida pelas portas do suicídio. Então, o que a doutrina espírita vai nos dar é exatamente os elementos para que, apesar da dificuldade da dor natural, a gente possa fazer escolhas melhores, escolhas mais esclarecidas sobre o processo e, de novo, estar mais instrumentalizados para poder passar por ele. Aí, caramba, né? Isso aí foi a melhor figurinha que eu pude trazer para vocês, porque eu entrei lá no Google e falei, eu preciso de uma imagem para a morte, né? Isso é para a gente dar uma relaxada. Preciso de uma imagem. Aí entrei no Google, menina, na hora que abri aquelas imagens, eu logo fechei. Falei, misericórdia, que coisa horrível. Aí pensei, essa aí tá boa. Dá pra gente aguentar, né? Joana de Ângeles vai então trazer pra gente, vai narrar pra gente a história do servo, de um servo e de seu amo. E o servo, muito dedicado ao seu amo, todos os dias pela manhã ele ia ao mercado para comprar uma fragrância que o amo muito gostava. E aquele dia não foi diferente. Ele saiu cedo, chegou no mercado e ao chegar no mercado ele viu assim uma figura muito estranha, não é? E assim, sombria, e ficou bastante desconfiado, bastante nervoso. E a figura sombria, ao olhar para o servo, tomou um susto enorme, tirou logo uma cadernetinha do bolso, começou a olhar ali as suas anotações, e enquanto a figura sombria olhava a sua caderneta, o servo se deu conta de que, de fato, ele estava diante da morte e que a morte ali estava para levá-lo. Desesperado, saiu correndo de volta para a casa do mestre e lá chegando disse a ele: olha, eu vi a morte e eu preciso fugir daqui, ir para uma outra cidade, porque eu tenho certeza que ela veio me buscar e eu estou muito jovem para morrer. E o amo, muito comovido com o desespero do servo, deu a ele os recursos que ele necessitava. Ele imediatamente viajou para uma cidade bem longe dali. Na tarde do mesmo dia, o amo decidiu voltar ao mercado porque ele queria ainda um pouco mais daquela fragrância e, para sua surpresa, ao chegar no mercado, quem está lá? A morte, a figura sombria, que ele identifica e, enchendo-se de coragem, caminha até ela e diz para ela: mas o que você está fazendo aqui, perturbando as pessoas dessa maneira? Já perturbou o meu servo hoje de manhã? E ela fala então para ele: olha, você me desculpa, porque eu não vim aqui para perturbar ninguém, mas de fato eu tomei um susto horroroso hoje pela manhã, porque quando vi aquele homem aqui, eu tinha certeza que hoje era o dia para levá-lo comigo, mas não aqui, em outra cidade longe daqui. Então Joana vai comentar essa historinha dizendo pra gente que nós não temos como fugir dos processos internos que estão acontecendo dentro de nós, com ou sem a nossa consciência. Muito bem. Entendido que o momento da morte vai chegar para todos nós, não é?
vamos falar então de vida e vida. E aqui vocês veem que eu coloquei vida com letra maiúscula e vida com letra minúscula, para diferenciar a vida no corpo e a vida do espírito imortal com V maiúsculo. Há uma passagem, eu penso no livro Vitória sobre a Depressão, onde Joana traz a figura de Siddhartha, não é? E ali ele vai perguntar aos seus discípulos se eles poderiam dizer a ele qual era o oposto de morte. E eles pensam um pouco e vão dizer, olha, o oposto de morte é vida. E ele para e responde a eles dizendo que o oposto da morte é renascimento, porquanto sempre se está na vida, quer se deambule através do corpo físico ou fora dele. Então aqui é uma ideia bastante bonita para a gente pensar. No universo só há vida. Só há vida. E o que existe é um processo de constante renascimento. Nós renascemos fora da carne e nós renascemos na carne. A morte é somente a morte do corpo físico, mas o espírito, ele viaja de uma condição para outra, sempre em processos de renascimento. Então, sempre há vida, vida com letra maiúscula. Morre o corpo material, a veste fica para trás, mas o espírito vai agora renascer no plano espiritual. Em dias gloriosos, ela dirá, morte e renascimento são processos que se completam por fazerem parte do mesmo fenômeno da vida. Então, nós temos o hábito de pensar vida e morte como processos distintos e separados. Mas, se há alguma coisa que a gente pode levar dessas reflexões da noite de hoje, é essa ideia de que vida e morte não são opostos, não é uma dicotomia, mas é uma continuidade. Pensar em vida e pensar em morte é pensar em processos de continuidade interligados. Aliás, a vida na carne só faz sentido porque a morte da carne existe. E a gente vai pensar também um pouquinho sobre isso. Ela vai falar sobre esse conceito de outras maneiras. Ela vai nos lembrar, por exemplo, que a morte é a libertação do casulo em que se enclausura o espírito imortal. E essa é uma ideia muito bonita para a gente pensar. Todo mundo já viu lá no Google, quando os seus filhos, netos fazem pesquisa para a escola, a transformação da lagarta para a borboleta. E a gente tem então aquela imagem do casulo sendo quebrado e da borboleta sendo libertada. Assim é a morte. E eu gosto de pensar e gosto de convidar as pessoas a fazerem esse exercício. De que durante essa palestra, durante essas reflexões, que a gente pense em alguém que a gente ama, em alguém que já não está mais com a gente. E principalmente se o nosso coração é um coração que ainda dói, né, de forma mais pungente, pela ausência de alguém que se foi mais recentemente, essa ideia, a ideia do casulo que se rompe, e daquela alma que agora transformada pelas lutas que o casulo proporciona, que este corpo físico mais denso, o corpo físico para o espírito é prisão, é limite. E a borboleta, uma vez que o casulo é quebrado, por exemplo, antecipadamente, ela não voa. Porque é exatamente a luta dentro do casulo que fortalece as asas para que, uma vez rompido, ela possa então se projetar e voar. Aquele ente amado que partiu foi alguém que cumpriu seu tempo no casulo. E o casulo agora se rompe e ele, fortalecido pelas lutas no corpo, tem a capacidade então de bater asas e alçar voo.
A ideia da morte do corpo físico é a ideia da libertação do espírito imortal. Que muitas e muitas vezes, na nossa ignorância, na nossa imaturidade e incompreensão, nós não entendemos, questionamos a Deus, achando que é mais valioso o espírito que cumpriu o seu tempo permanecer aqui, prisioneiro, para atender às nossas necessidades. Um instante chega para tudo e para todos em que o fluxo vital se interrompe e o casulo orgânico desconecta, vitimado pelo fenômeno da morte, igualmente parte da vida. Então, quando nós encarnamos, nos é dado um tanque de gás. Alguns recebem um big truck, né? Outros um tanque de gás de fusquinha, mas todos chegamos com o nosso tanque de gás cheio. E a gente tem como abastecer. A gente abastece quando a gente come, quando a gente abraça, quando a gente recebe passe, quando a gente respira. A gente abastece o nosso tanque, mas chega uma hora que já não dá mais para abastecer. Que naturalmente há um desgaste deste gás, deste fluido. E aí o que acontece com o corpo? O corpo começa a envelhecer como resultado dos desgastes, como resultado da perda da vitalidade. É a vitalidade que nós recebemos que permite, por exemplo, que o corpo vá se transformando e muitas vezes quando há uma lesão, o corpo tem o fluido, tem a vitalidade para fazer a cicatrização daquela lesão. Mas chega uma hora que a vitalidade é tão escassa que o corpo já não consegue, de forma efetiva, realizar o processo de cicatrização e de cura da matéria. E a vida então começa a escoar naturalmente. Em encontro com a paz e a saúde, ela dirá: o ser humano ainda se aturde em considerações a respeito da vida e da morte. Essa tradicional dualidade de fenômenos, que em última análise é apenas uma unidade sob dois aspectos considerados, o físico e o espiritual. Ou estamos vivos na carne, ou estamos vivos fora da carne. E ainda, olha como ela vai repetindo: nascer, viver, morrer são termos da mesma equação biológica. E prosseguir vivendo é a fatalidade da criação. Isso é muito lindo. Então, nós passamos por esse ciclo de nascimento e de morte. Mas da mesma forma que ao nascer, nós sabemos que a morte do corpo físico é uma fatalidade, a vida do espírito imortal também é uma fatalidade. E ela vai dizer: por mais se recalcitrem ou se ignorem as incessantes alterações biológicas, elas prosseguem ocorrendo automaticamente, porquanto a vida é parceira da morte, e este é o pórtico de entrada na vida. A vida é parceira da morte. Olha que coisa. Porque se não fosse, olha a beleza desse texto, gente, se não fosse essa parceria, essa parceria é a lei de Deus, é a inteligência de Deus, é o mecanismo de Deus. Deus nos cria um dia do seu amor, da sua vontade para a eternidade e cria um mecanismo de classes de aula. Então nós somos mandados, Deus como um Pai amoroso nos coloca nestas turmas. Nós estamos aqui nessa turma da Terra nesse momento, fazendo um curso de evolução para voltar para casa, para voltar para o plano espiritual e assim sucessivamente. Tudo isso faz parte do plano de Deus, da amorosidade de Deus. E aqui estamos nós, em um processo de vida, sempre de vida, independente do que esteja acontecendo a nível da matéria. Sem dúvida, o corpo que te utilizas irá morrer. Não és a indumentária que se corrompe.
Todo dia a gente precisaria colocar na frente do espelho e dizer: eu não sou este corpo que se corrompe. E aí, uma grande dificuldade para nós, porque estando na matéria, numa matéria muito densa e sob os auspícios do instinto de conservação, nós naturalmente tendemos a, como eu disse, nos identificarmos com essa matéria, a tal ponto que nós vamos tirar o nosso valor como seres, como pessoas, das nossas aparências. Mas por mais, eu não vou me conter, que a gente cuide da nossa pele, que a gente se cuide, não é? E tudo isso é importante de ser feito, porque isso é auto-amor, é cuidado com o veículo, mas não há e não haverá. Foi engraçado porque essa semana, passando pelo Instagram, um desses rios aí, falando de uns cientistas que agora estão aí com os processos bastante avançados, que faz com que o cérebro fique não sei quantos anos mais novo, o fígado também, e por aí vai um negócio de 10, 15 anos de rejuvenescimento. E eu falei assim, gente, uau, mas não importa. A gente vai vivendo. Eu, lá no meu trabalho, porque a gente lida com a morte no dia a dia, a gente acaba às vezes fazendo umas brincadeiras naturais, até para que a gente também possa continuar a viver. E uma delas é, gente, hoje em dia é difícil morrer. A criatura quer morrer e os médicos não deixam. Né? Não é tão fácil morrer como era antes. Vou dizer para você, é uma luta. E as pessoas vão vivendo 100, 101, 102, 103. Né? Tem uns que a gente brinca e fala, esqueceu. Deus esqueceu aqui na Terra. Não vai. Esse tem a mortalidade do corpo. Né? É imortal no corpo. A gente brinca lá uns com os outros. Mas não há dúvida que o nosso corpo vai morrer e que nós não somos essa indumentária carnal. Então, o exercício da não identificação com o nosso corpo. Amar o nosso corpo pelo que ele é, por ser esse veículo do nosso espírito, essa casa temporária, não é? Esse hotel que nos alberga. Ele é divino por essa função e merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, o nosso cuidado, mas não nos define, não é a nossa essência. É somente uma roupagem. O espírito, sim, é esse que comanda a argamassa celular. Da mesma maneira que surgiste no mundo físico, dele te apartarás pelo impositivo da transformação carnal. Antes de embarcares no veículo orgânico, vivias independente dele, e assim prosseguirás depois de sua consumpção molecular. Então, nós pré-existimos ao corpo físico e continuaremos existindo depois do corpo físico. Joana traz uma reflexão sobre o movimento, destruição e transformação. E aqui ela vai dizer então, em todo o universo, o repouso não existe, já que o movimento incessante é a mola central do seu equilíbrio. Da mesma forma, todos os fenômenos biológicos se encontram em términa alteração, através de cujos recursos se alternam as moléculas que compõem e desestruturam formas sem que se extingam. Então, o que isso quer dizer é que muitas vezes nós temos a tendência a querer que as coisas fiquem da maneira que estão. Nós temos dificuldade às mudanças, a determinados movimentos, mas vida é movimento. Se não houvesse movimento, nós estaríamos mortos em vida. É preciso que haja movimento sempre, e o eixo, o equilíbrio do universo está precisamente no fato de que a vida é movimento. Então, uma das grandes conquistas que nós podemos fazer, em termos de instrumentalização para o nosso viver e de preparação para o nosso morrer, é entender, é absorver e é fluir com a vida, ao invés de resistir aos movimentos. Então, tudo que é material está se transformando.
E nós vamos aprender com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, que não há destruição efetiva, há sempre transformação. Então, mesmo o corpo físico vai se decompor diante dos nossos olhos, a impressão da destruição, mas aquilo vai se decompor ao nível das moléculas mais primárias, primitivas, e aquela matéria vai ser reorganizada em novas formas e em novas estruturas. Então, mesmo a nível material, só há transformação. E aí ela fala essa frase linda. Quem não leu, leia Vitória sobre a Depressão. Que livro! Ela vai dizer: viajor do tempo e do espaço, o espírito singra, veleja os oceanos de energia, energia pensante que é vestindo-se, despindo-se, revestindo-se de matéria orgânica para o ministério da evolução em cujo curso se encontra escrito. Que coisa linda, que coisa linda. A gente imagina esse espírito, esse ser pensante, velejando pelas energias do universo, vestindo-se, despindo-se, revestindo-se, porque, como eu disse, Deus nos criou e, como um pai amoroso, falou: vai para a escola. E foi lá e nos inscreveu nesse curso, nesse ministério de evolução. Onde estão os nossos amados? Seguindo em frente nos seus cursos, não é? Somos todos espíritos ligados e para sempre ligados pelas vias do afeto real, mas cada um de nós cumprindo o seu curso, seguindo a sua trajetória dentro dessa programação divina, onde tudo é movimento, onde tudo é progresso. Então eles vivem, eles seguem escritos, dando conta do próprio currículo que para eles está assinalado aí por Deus. Tudo em a natureza transforma-se a olhos vistos, não existindo nada, senão expressões diversas de uma só realidade. O corpo, na sua constante transformação, é perecível, encontrando-se, portanto, em processo contínuo de transformações, e cada uma das peças que o constituem apresenta-se dentro de um prazo de ação útil, logo substituída em mecanismo de automático funcionamento. Muito bem. E para terminar esse bloco, ela vai dizer: entender a morte como atividade destrutiva seria a aceitação tácita e racional de que o nada produziu o tudo, para logo retornar ao não existente, consumindo a inteligência e a pulsação vital do universo, que retornaria ao caos do princípio. Então, o que ela diz aqui? Se a morte resultasse realmente na destruição de tudo, nós estaríamos aceitando a ideia de que o nada produziu tudo que a gente vê, e que uma vez que nós morremos, nós voltamos para esse nada, que é o princípio do caos, ou o caos do princípio, um ou outro, né? Então é isso, ou seja, essa frase, ela diz pra gente que não faz sentido, né? Não faz sentido a ideia da destruição completa. Bom, vou pular aqui. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Falar sobre a morte, evolução e progresso das formas, né? Então, a gente vai vendo aqui um outro aspecto da morte, que é a relação da morte do físico com a evolução e progresso das formas. Então, essa é uma evolução do Fusca, da forma do Fusca, não é? Para que o Fusca evoluísse de forma e de modelo, já passou por mais de 50 alterações, eu estava lendo um pouquinho sobre o Fusca, não é? O que aconteceu? Foi preciso que a mente do homem também evoluísse, não é? Para que o Fusca hoje possa atender de forma melhor às necessidades e ao ambiente que nós vivemos, um ambiente mais avançado de quando ele foi primeiramente fabricado. Assim também são os nossos corpos. Os nossos corpos, eles vão ser, né, transformados
E no processo evolutivo da humanidade, o que acontece? É preciso que o corpo termine para que outras formas sejam compostas cada vez mais sofisticadas. Então, se a gente olha no processo do tempo, não é? O corpo do homem de hoje, a nossa veste, é uma veste bacana comparada com a veste que os nossos irmãos e nós mesmos vestimos quando estávamos nas cavernas. Vamos combinar? Houve uma melhoria de lá para cá, não é? A melhoria da forma, atendendo também a melhoria e a evolução do próprio espírito, que vai imprimindo a novas formas, potenciais mais sofisticados, dando aos novos corpos também a possibilidade de melhor responderem aos impulsos do espírito e ao processo evolutivo. Bom, então isso é ótima notícia, porque a gente sabe que o dia que a gente voltar mais inteligente, um pouco mais equilibrado, nós vamos também plasmar um corpinho mais bacana para a gente mesmo, não é? Agora, esse corpinho mais bacana não é nos modelos da Terra, é mais bacana no sentido de mais equipado, um cérebro funcionando um pouquinho melhor, né? A gente traz os genes um pouquinho mais equilibrados, enfim, é nesse sentido que eu estou falando. Muito bem. Vamos falar então sobre o papel da morte no sentido existencial da vida, que talvez seja a parte mais importante. Em Autodescobrimento, ela vai dizer para nós: se não houvesse a morte física, o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. Se não houvesse a morte física, né, qual seria, digamos assim, o incentivo da criatura para buscar a sua melhoria, para buscar o seu progresso, para investir, por exemplo, nos valores do Evangelho, ao invés dos valores do mundo? Então, a morte física, ela dá sentido ao nosso viver. Ela dá sentido às nossas lutas, dá sentido às imensas dificuldades, aos testes que nós passamos por aqui. A vida tem sentido porque ela terá um fim do corpo físico. A conscientização da transitoriedade do corpo somático, elaborado pelo amor divino para servir de solo fértil para a fecundação e desenvolvimento dos atributos adormecidos no espírito, representa conquista valiosa para a harmonia do ser durante a aprendizagem terrestre. Então, qual o sentido de entrarmos num corpo físico? O sentido de entrar num corpo físico é esse. Ele serve de solo fértil para a fecundação e desenvolvimento dos atributos adormecidos no espírito. Então, Deus nos cria a sua imagem e semelhança, herdeiros que somos do Pai, trazemos em nós todos os atributos da divindade. E é preciso que entremos na carne, neste casulo, para que aqui, através das lutas que a matéria impõe, das vicissitudes da existência corporal, a gente vá devagarinho desenvolvendo este Deus interno. É por isso que a vida no corpo é tão valiosa, útil, do primeiro momento ao último momento. Cada idade tem a sua beleza. Cada idade tem a sua utilidade. Cada idade tem o seu aprendizado. E quem entende o sentido da vida, Joana vai falar disso, aquele que tem em si o sentido da vida na carne, jamais perde a sua juventude. Porque a juventude é a juventude da mente. É a juventude de quem encontra o sentido de viver. É a juventude de quem vive 20, 30, 60, 70, 80 com gratidão no coração, apreciando a oportunidade de estar vivo na carne, pelo que a carne representa,
pela oportunidade que ela significa para o espírito imortal. O despertar para objetivos mais elevados do que aqueles imediatistas auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de se estar vivo, portanto, atuante e útil no contexto do grupo social no qual se movimenta. Muita gente morre, como eu disse, antes da própria morte. E é triste da gente observar quando as pessoas já não encontram mais razão para viver. Por conta das limitações, não é? Mas ainda, e também dentro do trabalho que eu faço, eu vejo tanto isso todos os dias. Pessoas com pequenas limitações e imensamente inúteis, porque se colocam dentro dessa condição. E pessoas severamente paralisadas, muitas vezes, nos seus movimentos, e que continuam a viver uma vida rica de significado, porque a mente, porque o propósito é tudo na nossa vida. E a gente então encerra aqui essas primeiras reflexões trazidas por Joana. Voltando ao princípio, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ao princípio da nossa reflexão, e olhando aqueles primeiros objetivos que nós traçamos para nós mesmos na noite de hoje. Familiarizarmos-nos com a ideia da morte, solidificarmos a certeza da imortalidade e redefinirmos vida e morte. Será que nós conseguimos fechar estes objetivos, pelo menos por hora? É importante a gente falar sobre a morte. Não tenham inibição. É importante perguntar, por exemplo, para os nossos pais o que eles desejam no processo das suas próprias mortes. E se eles falarem assim para você: tá querendo me matar antes do tempo? Você diz: não, mamãe, não, papai. É porque o processo da morte e o instante da morte é um instante muito divino. E como eu te amo, eu quero estar com você, respeitando as suas prioridades, os seus valores, aquilo que é importante para você, honrando a sua vida até o final. Para que esse processo, para que essa passagem possa ser feita da forma mais amorosa, mais pacífica. Porque muitas vezes a medicina atualmente, ela termina por fazer deste momento, que é um momento muito, muito único para o espírito imortal e para os familiares. O momento da morte, o momento da proximidade da morte é um momento muitas vezes rico para o espírito, de revisão de valores, de fechamento de questões internas, de cicatrização, de perdão, de avaliação da vida, de proximidade com pessoas que estavam distantes, tantas conquistas, tanta vida pode acontecer durante esse processo. Mas ela só acontece quando ele é pensado, quando ele é planejado. Porque a medicina ainda caminha por vias muito materialistas e muitas vezes a opção acaba sendo por um prolongamento de um tempo em detrimento da qualidade de um momento. E a criatura que poderia morrer dentro de uma circunstância de mais conforto próxima aos seus, acaba muitas vezes morrendo sozinha num quarto frio de UTI,
conectada a aparelhos quando tudo já indicava que a morte havia chegado, que aquele era o momento natural do desenlace. Então essas questões que eu observo no dia a dia, muitas vezes, a grande tragédia da hora da morte, sabe qual é? É quando a criatura tem 2, 3, 4, 5 filhos e ela está ali entre a vida e a morte. E os filhos brigando, cada um querendo dar um curso àquele acontecimento, sem que haja um consenso entre os filhos. Então não só eles não participam, não colaboram, como também perturbam o processo. Em grandes conflitos, em grandes desavenças. Por quê? Porque ninguém teve a maturidade de sentar e falar sobre aquilo que é inexorável e fatal nas nossas existências. Mas que, em última instância, quando bem olhado, quando bem pensado, quanto mais familiarizados e confortáveis nós formos e estivermos com a ideia da nossa própria mortalidade e da nossa imortalidade, mais vivos estaremos, mais presentes estaremos em toda e qualquer circunstância da nossa existência. Agora dorme com essa e muita paz. Muito obrigado, Suzaninha. Reflexões muito profundas que dá o que pensar. Aqueles que nos acompanham pela internet, agradecemos a participação. Vamos agora terminar as nossas transmissões para a segunda parte dos trabalhos, o trabalho de passes. Uma boa noite a todos.